Vamos lá, pessoal. Esse é o segundo vídeo da nossa discussão aqui sobre o período do milagre econômico, né? A gente apresentou a dinâmica de acumulação, a lógica do ciclo, a gestação política e institucional e discutimos até o vídeo anterior o empurrão inicial que vai dar origem ao crescimento nesse milagre econômico. A gente mostrou que ele ocorre a partir da ocupação da capacidade ociosa prévia existente, ok? A partir da retomada dos investimentos em infraestrutura, em 67, 68, esse é um primeiro empurrão para o processo como um todo, né? O Estado investindo em obras de infraestrutura e construção civil, porque ele reconfigurou seu poder arrecadatório, sua capacidade de intervenção nesses setores, e além disso as empresas públicas também aumentam sua capacidade de financiamento, dado a política de realismo tarifário adotada ali nas reformas institucionais do PAEG. Esse empurrão ocorre em paralelo à retomada da demanda por bens de consumo duráveis. Essa demanda por bens de consumo duráveis nas classes médias e altas, né, basicamente, ocorre como resultado da política deliberada de concentração de renda, de arrocho salarial, de aumento do crédito e de subsídio para o grande capital. Como resultado, a partir desse impulso inicial, observa-se efeitos de encadeamentos no setor de bens de capital, né? A gente vai verificar que o setor de bens de capital, a partir desse crescimento inicial, vai ter uma expansão. Lembrar que toda a reorganização da lógica de acumulação do milagre tem como objetivo fomentar, ampliar a poupança doméstica, ampliar o potencial de acumulação do grande capital. Então, isso vai levar, dado um aumento da rentabilidade, a cabeça do Delfim, um aumento da rentabilidade do grande capital, isso levaria a um maior potencial de crescimento. Aumentar a rentabilidade, além da concentração de renda, derivada da concentração de renda e da redução dos custos salariais, ocorreria derivado também dos diversos incentivos e subsídios e do crédito farto e barato, certo? Tudo isso vai levar, então, a uma reação no setor de bens de capital. Depois desse empurrão inicial em infraestrutura e construção civil, depois desse empurrão inicial, bater ali em bens de consumo duráveis. O setor de bens de capital vem a reboque. O investimento no setor de bens de capital só começa a crescer o investimento privado ali em 1970. Por quê? Porque havia capacidade ociosa prévia, né? Mas ele começa a se acelerar a partir de 70. Em paralelo a tudo isso, observam-se efeitos indiretos, como a gente já citou, em bens de consumo não duráveis, bens de consumo das classes populares, porque há um aumento do volume de emprego e um aumento da massa salarial. Apesar do arroxo salarial, com um nível maior de emprego, você tem um aumento da massa salarial que vai rebater também indiretamente ali no maior potencial de consumo. Então, você sai de bens de consumo duráveis, elite, bate em bens de capital, concentração de renda e concentração do excedente no grande capital, e indiretamente só no final vai bater em bens de consumo não duráveis. Essa é a lógica. Vocês percebem o quão pouco sustentável em termos lógicos, em termos teóricos e obviamente em termos políticos, porque precisaria de muita repressão, é esse modelo, né? Certo? Mas esse é o nosso milagre econômico. Quando a gente olha para a composição setorial do crescimento, o que a gente observa? O PIB cresce ali mais ou menos 11,5%, como eu falei já para vocês, mas há uma discrepância entre os setores, né? A agricultura cresce menos da metade da média do crescimento do PIB, ou seja, o crescimento é puxado fundamentalmente pelo crescimento da indústria de transformação, e há também um grande crescimento do investimento na indústria de transformação, maior da ordem de 3 vezes do crescimento do PIB. Então, PIB 11,5%, indústria de transformação 15% e o investimento na indústria de transformação algo em torno de 30%, até um pouquinho mais no finalzinho, 37%. Então, essa é a composição setorial do crescimento, né? Esse crescimento ocorre em paralelo também a uma maior abertura da economia. A gente observa um aumento, isso está na lógica, está na gestação já das características do modelo pós-golpe, né?
há um aumento do coeficiente de importação. Ele ainda é razoavelmente baixo, mas temos que lembrar que estamos nos anos 70, né? Sai de 5,5% para quase 9% do PIB, aumenta o coeficiente de importação. E esse aumento é maior, já bastante significativo, no setor industrial. O coeficiente de penetração no setor industrial sai de 9% para 14%. Ou seja, você está cada vez mais se integrando ao grande capital internacional. Essa era a lógica desde o primeiro momento lá, no período imediatamente posterior ao golpe. Então você vai ter, na verdade, um movimento contrário ao que acontecia historicamente na economia brasileira, que acontece ali no período do plano de metas. A substituição de importações contribui negativamente para o crescimento. Então você não tem uma substituição de importações. Ao contrário disso, até então ela sempre contribuiu positivamente para o crescimento. No período do milagre, não. Ela contribui negativamente. Você tem um movimento inverso à substituição de importações. Por quê? Você tem uma integração ao grande capital internacional e as empresas multinacionais preferem, obviamente, importar partes, peças, componentes, insumos das suas matrizes. Essa aqui é a lógica, uma política muito favorável ao grande capital, principalmente ao grande capital internacional. Mas como que se viabiliza esse aumento das importações? É um conjunto de fatores, né? As exportações também têm um grande dinamismo, elas multiplicam-se por 2,8 no período, então um grande dinamismo exportador. Por que há esse grande dinamismo exportador? Temos que lembrar que estamos ali no cenário de Bretton Woods, é claro que estamos ali no esgotamento, no final desse ciclo de ouro, né? Mas um momento em que eu tenho um crescimento da demanda internacional, uma expansão do comércio internacional, um aumento do comércio intrafirma, uma generalização do padrão manufatureiro para diversos países, como vocês conhecem muito bem, né? Esse aumento das importações é viabilizado pelo aumento das exportações, vamos lá, passo a passo, de maneira geral, pelo contexto que a gente já falou, certo? E além disso, pelo aumento das exportações agrícolas, é aqui que está sendo gestado muito fortemente esse agronegócio pujante, exportador brasileiro, mas é um agronegócio concentrador de renda, concentrador de riqueza, com diversos problemas no que diz respeito à ocupação do espaço, do solo, à distribuição geográfica, a expansão predatória para determinadas regiões de fronteira agrícola, e é um crescimento vinculado fundamentalmente à exportação, exportação de commodities, né? Em detrimento da produção de gêneros alimentícios voltado para o mercado doméstico. Mas esse grande agronegócio que recebe muito incentivo, muito subsídio nesse período do milagre, ele é um viabilizador importante e cada vez mais importante, ainda que em dimensões diminutas naquele momento, de exportações agrícolas que vão contribuir para o nosso superávit comercial. Então, exportações crescem de maneira geral, exportações agrícolas têm um grande dinamismo. Estou tentando explicar o porquê dos aumentos das importações também serem viabilizados, né? Observa-se também uma grande diversificação das exportações, isso é a política deliberada do Delfim Neto, né? A gente viu que lá nas reformas institucionais do PAEG há um conjunto de medidas para se fomentar as exportações, para se aumentar a competitividade da economia brasileira, reduzindo custos e trazendo uma reconfiguração tarifária mais, digamos assim, mais aderente a uma estratégia de diversificação exportadora, né? Você tem, então, um aumento da participação de manufaturados, né? Os produtos manufaturados saem de 11,6% da pauta em 67 para algo em torno de 23% em 73%, ou seja, dobram a participação de produtos manufaturados. Claro que ela ainda é bastante pequena, né? Os produtos básicos ainda representam 2/3 das nossas exportações, mas você tem um avanço na diversificação das exportações e uma diversificação em direção a produtos manufaturados, o que é importante para fazer com que a economia seja menos suscetível aos ciclos. Esse é mais um elemento importante para explicar a possibilidade de aumento das importações. Somados a esses fatores, a gente observa no período uma melhora dos termos de troca para a economia brasileira, né? A economia brasileira, ali a partir de 73, 74, o movimento já vai se inverter a partir do choque do petróleo e de transformações no cenário internacional pós-fim de Bretton Woods. Mas até então,
no período do milagre, você tem uma melhora dos termos de troca que permite essa maior integração importadora, né, da economia brasileira, né? Voltando aqui um pouco para a dimensão interna, para a dimensão dos setores, né? Quem puxa o crescimento no milagre? O crescimento no milagre é puxado pelos bens de consumo duráveis, né? Eles têm um crescimento superior aos bens de produção. A gente vai ver que isso depois vai gerar desequilíbrios que vão bater lá nas formulações do segundo PND. Você tem um crescimento, vão gerar diversos desequilíbrios setoriais na economia brasileira, então, associados a esse regime perverso, né? Mas você tem um grande crescimento num período curto, né? Bens de consumo duráveis crescem acima dos bens de produção, crescem no primeiro momento 67, 70, 22% ao ano, depois 25% ao ano, em 70, 73. Os bens de consumo não duráveis crescem pouco, crescem 9%, né? Mas crescem menos da metade dos bens duráveis. Olha só como os bens de consumo da classe trabalhadora vão a reboque desse processo como um todo, né? E os bens de produção, os bens de capital, aceleram o crescimento. Sim, só que aceleram a partir de 1970, quando você tem um esgotamento da capacidade ociosa herdada do ciclo anterior, né? Também há um crescimento importante no setor de construção civil a partir da mobilização de poupança compulsória, num cenário lá de formação do sistema financeiro da habitação, né? Uma parcela importante desse crescimento, de bens de consumo duráveis passa para o exterior. Por quê? Porque tem, via aumento das importações, como a gente já falou, né? Porque tem uma certa defasagem na produção, da reação da produção doméstica, porque a lógica do modelo também dá grandes facilidades para o financiamento externo, para a compra de equipamentos, de máquinas, equipamentos e também até de bens de consumo do exterior, por emular o padrão de consumo de fora. Há uma maior propensão das empresas multinacionais a importarem esses produtos, né? Essa é a lógica de fomentar o grande capital internacional. Então você tem, além de tudo, um vazamento da demanda para o exterior. E há uma dificuldade, obviamente, dos bens de consumo domésticos de competirem com os bens importados, certo? Tudo isso também é viabilizado por um grande aumento do endividamento externo. Isso vai ser tema de discussão em outra aula, mas em mais detalhes, né? Mas a lógica é, a partir da leitura convencional, você fomentaria, no discurso oficial, você tinha um diagnóstico de baixa capacidade de poupança da economia doméstica, essa era a lógica, né? Você precisaria aumentar a capacidade de poupança para aumentar o volume de crédito, para aumentar o investimento na economia brasileira, mas você tinha uma baixa capacidade de poupança. Logo, para aumentar essa capacidade de poupança, seria uma insuficiência de poupança interna, seria necessário você crescer a partir da poupança externa também, complementar essa insuficiência de poupança doméstica a partir da poupança externa. Por quê? Utilizando-se do endividamento externo, segundo o discurso oficial do regime, na ditadura civil-militar, você contornaria quaisquer estrangulamentos externos, devido à necessidade contínua de importação de bens de capital e de bens intermediários. Além disso, é um cenário benéfico à economia brasileira até então, até 73, porque os prazos para os empréstimos internacionais eram cada vez maiores e os juros cada vez mais baixos, né? Esse é o discurso oficial, né? O que a gente observa no período é um grande salto da dívida externa, um grande salto, ela multiplica-se por 3, mais de 3 no período. A dívida externa brasileira tem seu primeiro grande salto ali no regime militar, no período do milagre. Ela sai de algo em torno de 3 a 4 bilhões na década de 60 para mais de 12 bilhões, quase 13 bilhões ali em 73. Então, você tem o primeiro grande salto. A dívida externa brasileira, como a gente discutiu até então, não era tão elevada, mas tinha um perfil muito ruim. Aqui já tem um salto muito grande no volume, né? A interpretação crítica vai falar o seguinte: olha, na verdade, você não tem uma escassez
de poupança interna, né? Você tem que entender as questões de financiamento a partir de uma lógica keynesiana, né? E além disso, você tem que pensar esse endividamento externo como resultado, a lógica da tese do Davidoff, ali de 82, como resultado deliberado de uma estratégia de acoplagem aos ciclos financeiros internacionais. Tudo isso faz parte de um mesmo modelo, de se integrar ao capital internacional, de concentrar a renda e transferir recursos para o grande capital. Por quê? Porque você aumenta a importação, você aumenta a importação de insumos, de máquinas. Essa é a lógica, como a gente já discutiu anteriormente. Você se aproveita das possibilidades de juros baratos e prazos longos, faz com que o sistema financeiro doméstico possa, a partir da Lei 4131, se acoplar ao sistema financeiro internacional, captar recursos lá fora e repassar domesticamente, ganhando, obviamente, na arbitragem nas taxas de juros. Você permite, nessa mesma lei, que as grandes empresas locais captem recursos no exterior. Você permite que as multinacionais tenham muito mais flexibilidade, muito menos controles para atuar nessa integração no mercado financeiro internacional. Ou seja, a economia brasileira deliberadamente opta, na leitura do Davidoff, por se integrar aos fluxos financeiros internacionais. Isso faz parte da reorganização da lógica de acumulação que vai ser gestada ali no período pós-golpe. Mas por quê? Quais as evidências que ele traz para mostrar que não é insuficiência de demanda, de poupança? A gente vai discutir depois em outros vídeos, mas ele mostra o seguinte, olha, que a maior parte dos empréstimos tomados pela economia brasileira nesse período, na verdade, uma parte importante, se transforma em reservas internacionais. Dos 14,4 bi captados no período do milagre, 6,2 bi se transformam em reservas. Ou seja, você tem 50% de tudo que foi captado se transformando em reserva, quase 50%. Levando em consideração que cada vez mais a remuneração do capital internacional aumenta, dado o volume de empréstimos e o volume de juros remetidos, e isso traz uma lógica crescentemente financeira do endividamento, como ele vai discutir, a gente vai discutir depois. Mas ele fala, olha, o endividamento externo, na perspectiva crítica, é resultado deliberado desse acoplamento aos ciclos internacionais de liquidez, né? Como esse grande crescimento vai rebater na inflação? De maneira geral, a gente observa uma inflação razoavelmente estável, em torno de 20% ao ano, não chega nunca ali na meta de 10%, mas estável, né? Conforme ela não é combatida com fortes políticas ortodoxas, né? Não é combatida com fortes políticas de controle de demanda, né? Ao contrário disso, ela é combatida com um conjunto de políticas bastante arbitrárias de controle de preços, né? Cada vez mais você observa o avanço deliberado do controle de preços por parte ali do Delfim Neto para tentar segurar quaisquer pressões inflacionárias. Os desequilíbrios vão se avolumando, inflacionários, no setor de bens intermediários, desequilíbrios políticos muito importantes derivados do exacerbamento da repressão, do arroxo salarial, reversão do ciclo internacional de liquidez, mas até esse momento, 73, ali, você consegue ter ainda alguma estabilidade inflacionária, né? Que mostra que, na verdade, você não tinha tantas pressões derivadas de um diagnóstico tradicional ortodoxo, né? Claro que no finalzinho do período os preços reais vão tendo uma distância cada vez maior dos preços tabelados, né, no final do ciclo. Olhando em perspectiva crítica, né, o professor João Manuel, o professor Beluso vão fazer algumas reflexões sobre o período do milagre e vão falar o seguinte, olha, comparando ele criticamente com o período imediatamente anterior de grande crescimento, o período do plano de metas, né, vamos tentar entender as diferenças qualitativas entre esses dois movimentos, né? Como principais características, né, professor João Manuel, professor Beluso vão falar o seguinte, olha, tem no milagre, primeiro, uma baixa transformação estrutural. A lógica do crescimento, esse modelo perverso, não é um modelo baseado numa transformação estrutural, no avanço da industrialização, da complexificação da estrutura produtiva, no avanço para uma estrutura teoricamente
teoricamente mais próxima ao que seria o caminho rumo ao desenvolvimento da dimensão produtiva, pelo menos, né? Aqui você cresce a partir de uma capacidade ociosa prévia, concentrando renda e avançando com bens de consumo duráveis e até vazando a demanda para o exterior. Ao contrário do plano de metas, quando você tem um grande crescimento baseado em ondas, né, de inovações, em blocos de investimento que fomentam o estabelecimento de novas áreas, novos setores, transformações, complexificações, avanços tecnológicos, uma onda de inovações ali no plano de metas, né? Isso não acontece no milagre. Então, um milagre sem transformação estrutural, que a gente sabe que é central para avançar em direção do desenvolvimento. Obviamente, aqui naquele período da ditadura civil-militar, isso não estava teoricamente em pauta, compreender o desenvolvimento da perspectiva mais ampla, dado a política de repressão forte às classes trabalhadoras, né? O eixo de acumulação ali no plano de no milagre vai ser bens de consumo duráveis, né? Falando principalmente de automóveis e construção civil, concentração de renda muito pesada mesmo, e crédito. E no período anterior, no plano de metas, o eixo vai ser principalmente bens de produção. É a diferença qualitativa importante, né? Além disso, a segunda diferença, terceira diferença, além disso, no milagre, você tem um arroxo salarial, a gente vai discutir bastante depois com as diferentes interpretações sobre a concentração de renda, mas é um arroxo salarial gigantesco, reprimindo fortemente demandas políticas das classes trabalhadoras, reprimindo, como a gente sabe, os partidos de oposição, reprimindo quaisquer movimentos de emancipação nacional, reprimindo os sindicatos, reprimindo o direito de organização, de contestação. Então, um arroxo salarial muito forte, principalmente na base da pirâmide, que permitiria uma diferenciação nas estruturas de remunerações urbanas. Essa é uma explicação importante para a concentração de renda, como a gente vai ver depois também, né? Então, você reduz um arroxo salarial forte para aumentar a capacidade de acumulação e de autofinanciamento do grande capital, né? Fomentando assim o consumo nas classes médias e altas, né? Já o plano de metas ele foi compatível com o crescimento dos salários da base. Você não tem uma política de salário mínimo tão nos mesmos patamares das políticas varguistas, mas você tem um crescimento dos salários da base, sim, e não há uma ampliação tão significativa da diversificação do leque salarial, né? Ainda em perspectiva comparada, né? Milagre com plano de metas. Quando a gente olha para a articulação externa, no milagre a gente tem uma grande melhora da capacidade de importação, 150% no período, ou seja, eu estou concentrando renda, estou aproveitando uma capacidade ociosa prévia, não estou avançando para a transformação estrutural, estou me acoplando ao ciclo internacional de liquidez, estou transferindo renda para o grande capital, para a elite doméstica, estou indo para o caminho de menor resistência e eu estou me aproveitando ainda do aumento da capacidade de importação de 150% no período. Ou seja, tudo isso leva a um potencial de crescimento muito grande, ainda que muito perverso, mas também num ciclo muito curto, né? Além disso, você viabiliza o aumento do financiamento internacional. No período do plano de metas, há um relativo declínio da capacidade de importações, né? Você tem dificuldade de aumentar a capacidade de importações. Isso a gente vai ver que vai dar, a gente já discutiu isso, em problemas cambiais importantes, né, no final dos anos 50, vai dar renegociações permanentes com o FMI, isso vai permear todo o período ali, Jânio e Jango, né? Então vai ser um problema, um ponto importante, nevrálgico, até para culminar no golpe, né? Você tem um baixo crescimento da dívida externa, tem um perfil muito ruim, mas o crescimento é razoavelmente baixo ali no plano de metas, né? E baixa participação do financiamento em moeda, ao contrário do que vai acontecer ali no milagre, né? No milagre ainda tem um conjunto de políticas importantes de financiamento à agricultura, como a gente já falou, financiamentos extremamente regressivos também. Você financia mais as culturas exportadoras de commodities, proporcionalmente, né? Mais proporcionalmente a grande empresa, mais proporcionalmente o grande capital, com muitos subsídios, créditos, políticas de preço mínimo, mas nenhuma delas voltadas a
a produção de gêneros alimentícios para abastecer a população e o mercado doméstico, mas sim voltadas para uma lógica subordinada ao capital internacional e à especulação, tanto de terra quanto nos mercados de commodities, né? A participação no Estado. A agricultura cresce menos, cresce metade da média, mas você tem essas transformações estruturais importantes, né? Avanço da Embrapa também, que é ali do período militar, né? Participação do Estado em ambos os ciclos, o último ponto aqui, comparativo, as análises do professor Beluz, professor João Manuel, né? Em ambos os períodos, o Estado é um elemento fundamental, um elemento acelerador da expansão, o gasto público é fundamental para viabilizar essa expansão, né? No plano de metas, os investimentos, esse gasto está mais vinculado a investimento em infraestrutura, construção civil e transformação estrutural em BK, né? Já no caso do milagre econômico, não, como a gente já discutiu, né? A gente tem, no caso do milagre econômico, um aumento da capacidade de financiamento do Estado, dado previamente pelas reformas do PAEG, você aumenta a capacidade de endividamento externo e também doméstica, aumenta a capacidade de endividamento doméstico em títulos de dívida e aumenta a capacidade arrecadatória, como a gente já discutiu. Isso dá possibilidades importantes de atuação do Estado e também você tem uma reconfiguração institucional formando a poupança compulsória, sistema financeiro da habitação, que dá um espaço para investimento do Estado em infraestrutura, que ocorre também, mas em proporção bem menor do que ali no plano de metas. Aqui no Milagre, a participação do Estado é muito voltada para incentivos em diversos setores, né? Mão forte ali do Delfim controlando, incentivo, subsídio ao grande capital, acumulação, concentração, essa é a lógica da atuação do Estado. A empresa pública que não aumenta a sua participação no excedente, ela não modifica estruturalmente suas áreas de atuação, ao contrário do que ocorre ali no plano de metas. E o Estado é um grande mobilizador dos fundos, centralizador do excedente, tentando de alguma maneira financiar indiretamente o setor privado através da concentração desse excedente para empurrar esse ciclo de crescimento perverso. Essas as análises em perspectiva comparada do plano de metas e do milagre. Fechamos aqui a discussão do milagre econômico na sua lógica da dinâmica do crescimento. Nos próximos vídeos a gente retoma a discussão sobre concentração de renda, o debate sobre concentração de renda, a importância do contexto político e da repressão nesse sentido, e a gente debate a questão do acoplamento ao sistema financeiro internacional como uma lógica desse milagre. A gente debate isso em mais detalhes e depois os potenciais pontos de estrangulamento que levaram a uma tendência de reversão cíclica pós-73.